E aí, turminha, próximo Michel aqui, dessa vez com a correção da atividade do livro de ciência de vocês, da página 24 a 29. A gente vai fazer as correções e durante a tarde vocês vão fazer as atividades da página 30 e 31. Então vamos lá. Na página 24 vocês têm aí um textozinho sobre a questão da necessidade de preservar a natureza e preservar as espécies. Vamos ler ela e depois a gente vai para as correções, beleza? Preservar é preciso. Vamos explorar o problema da ameaça de extinção e o que pode ser feito para evitá-la? Você sabe que algumas espécies de seres vivos correm o risco de desaparecer para sempre? É isso o que chamamos de extinção. Extinguir significa desaparecer para sempre. O ser humano tem contribuído para levar muitas espécies de seres vivos à ameaça de extinção. O mico-leão-dourado, o peixe-boi, o xaxim, o pau-brasil, a tartaruga-marinha são alguns exemplos. Mas o ser humano também pode ter o papel fundamental na preservação das espécies. O caso da arara azul é um bom exemplo disso. As araras azuis estão ameaçadas de extinção por causa da captura para o tráfico de animais e de modificações no ambiente em que vivem. Porém, elas estão sendo salvas por meio de diferentes ações. A divulgação do problema que a espécie enfrenta conscientiza a população e, como resultado, pode haver a diminuição do tráfico de animais. A criação de ninhos artificiais em áreas ocupadas por araras azuis contribui para que haja mais locais disponíveis para essas aves colocarem seus ovos e cuidarem de seus filhotes. Assim, no começo do ano de 1990, quando essas ações começaram a ser feitas, existiam cerca de 1.500 araras azuis na natureza. Hoje em dia, essa população tem mais de 5.000 indivíduos, que ocupam o triplo da área geográfica que ocupavam naquela época. Então, aí nós temos o caso da araras azuis que estão sendo aí, no caso, resgatadas, né, desse processo de extinção, graças também a ações humanas, beleza? Vamos ver aqui então as questões que são pedidas. Primeira questão. Analise as fases das crianças e, quando for o caso, complete as lacunas, iniciando o que provavelmente deve ter sido falado. Vamos lá? Como divulgar os problemas que a espécie enfrenta para contribuir para a sua preservação? O ser humano contribui para salvar as araras azuis quando, vamos ver aqui, conscientiza a população por meio da divulgação do problema, instala ninhos artificiais para favorecer a reprodução, etc. O ser humano contribui para que a arara azul esteja ameaçada de extinção quando ele captura para o tráfego de animais ou modifica o ambiente em que ela vive, igualzinho como estava ali no texto que vocês leram, tá certo? Então, na primeira questão aí vocês vão completar a fala da menina e do menino ali de boné, justamente usando os elementos tirados do texto. Segunda questão. Ajude a terminar o cartaz que alguns alunos começaram a fazer, alertando sobre a ameaça da extinção das araras azuis. Quando a gente fala de cartaz, também a gente está trabalhando com um gênero que serve como um texto informativo. Ele serve ali para passar informações para as pessoas. Então vamos ver aqui esse cartazinho, o que tem escrito nele e o que animais pode adicionar, tá certo? Para justamente deixar ele mais completo. Mantenha os animais em seu habitat, nesse ambiente natural. Como são muito bonitas, muitas araras azuis foram capturadas para servir de animais de estimação. Esse é um dos motivos pelos quais existem poucas araras azuis em seu ambiente natural. Para evitar que isso ocorra, o que a gente pode fazer? Não retirar os animais da natureza para recriá-los como bichos de estimação. Então aí, essa seria a dica de como a gente poderia preencher o nosso cartaz. Professor, eu coloquei com outras palavras. Pode? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? Você pode preencher com outras palavras. Isso aqui é só um modelo de como você poderia colocar aí no seu cartaz. Vamos seguindo. Terceira questão. Leia o trecho dessa página e da seguinte e saiba o que acontece com algumas espécies ameaçadas. Vamos lá. Seres vivos ameaçados de extinção. A extinção, peixe-boi ganha novo centro de auxílio no Ceará.
Os rechonchudos e frágeis filhotes de peixe-boi marinho, um dos mamíferos mais ameaçados de extinção do país, tem agora mais uma chance de sobreviver. Foi inaugurado em Cauquaí, no Ceará, um centro de recuperação dedicado à espécie e a pequenos golfinhos. O habitat desses animais tem sido frequentemente destruído por atividade humana. Eles sofrem, em particular, com o assoreamento dos rios e a ocupação desordenada de mangues e estuários, que são especiais para a sua reprodução e para a sobrevivência dos filhotes. As fêmeas grávidas, que precisam das águas mais calmas e abrigadas para dar à luz com os rios assoreados, elas acabam tendo seus filhotes em alto mar, em locais que não são ideais. Muitos encalham ou morrem, explica Ana Carolina Oliveira de Meireles, do projeto Manatee, que criou o Centro de Reabilitação. Apesar de grandalhões, um adulto pode ter entre 3 a 4 metros e pesar mais de 1 tonelada. O peixe-boi é um animal frágil e de reprodução lenta. Em geral, as fêmeas têm apenas um filhote após a gestação, que dura de 13 a 14 meses. Ceará e Rio Grande do Norte têm muitos casos de encalhamentos, mas até antes da inauguração do novo centro, não haviam locais tão equipados nas redondezas. O jeito era mandar o animal até Pernambuco de avião, em um processo caro e trabalhoso. Temos aí algumas palavrinhas diferentes, não é isso, turminha? O que será que significa assoreamento, estuário e gestação? Hein? Que tal vocês pesquisarem aí no seu dicionário ou mesmo pela internet, pelo Google, para poder verificar. No finalzinho aqui da aula, eu vou voltar para essa página para poder dizer, tá certo? Mas vocês podem pausar ela antes de vir para cá. Vamos ver aqui a questão, que tem aqui, ó, na quarta questão. Que tal escrever no caderno um texto que resume as informações que você leu no texto 1? Então, aí, quem não respondeu aí, não fez no caderninho, tá certo? Você vai escrever um texto, um pequeno trecho, resumindo tudo que vocês viram aqui, colocando as informações principais dessa notícia, tá certo? Notícia que a gente já trabalhou em outros momentos, né? Aqui a gente está justamente fazendo aí essa retomada, tá certo? Vocês vão ler ela em casa, se vocês não terminaram ainda, e vão escrever no seu diário de bordo, beleza? Vamos ver outra notícia agora, o texto 2. Xaxins centenários são preservados na Serra da Santa Catarina. A ação de madeireiras e a criação de gado na Serra Catarinense fizeram com que o número de xaxins reduzisse drasticamente na região de São Joaquim. Porém, centenas deles ainda são preservados. Há 50 anos, uma área foi comprada pela família de George Buter. Meu pai era apaixonado por xaxins e comprou o terreno para preservar. Muitos anos ele não morou na cidade, mas sempre orientou os funcionários para a preservação. De acordo com George, os xaxins foram quase extintos na região por causa de 3 ciclos: a criação de gado, porque o animal se alimenta das folhas e dos galhos e não permite o desenvolvimento da planta, por causa da extinção da madeira, que acaba derrubando xaxins no transporte das árvores, e por causa da exploração do próprio xaxim para a fabricação de vasos muito comuns há alguns anos. No ano de 1990, a planta entrou na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E atualmente, a extração é proibida por lei. Essa aqui foi uma notícia retirada, certo, do G1 de Santa Catarina. Vamos ver o que está sendo pedido aqui. Quinta questão. Que tal escrever no caderno um texto que resume as informações que você leu no texto 2? Então agora vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram no texto 1, de resumir as principais informações. Não precisa ser um texto muito longo, tá certo? Se você já fez esse texto e ainda não postou aqui no grupo do WhatsApp, poste para eu poder ir vendo e ir corrigindo, tá certo? Estou aguardando aqui por vocês. Vamos passar agora então para a correção da página 9, mas antes disso a gente vai para a leitura da página 28, ok? Aqui, sobre a reprodução e a extinção de algumas espécies. Vamos aprender que, quando menor o sucesso reprodutivo, maior é o risco de extinção. O que acontece com o filhote de tartaruga que acabou de sair do ovo? Desde que nascem, os filhotes de tartaruga vivem por conta própria e eles enfrentam muitas situações difíceis.
Além de precisar encontrar alimento, eles têm de escapar de predadores como aves, caranguejos, polvos e diversos peixes. São pequenas as chances de uma tartaruga chegar à idade adulta e ter seus próprios filhotes. Estima-se que cerca de 1.000 tartaruguinhas que saem dos ovos, no máximo 2 cheguem à idade adulta. Se muitas tartarugas adultas forem caçadas ou ficarem presas em redes de pesca, poucos ovos de tartaruga serão botados. Consequentemente, diminuirá a chance de haver tartarugas adultas no futuro. E se no futuro existirem menos tartarugas adultas, o número de ovos botados será ainda menor. Em síntese, quanto menor o número de reprodução, maior o risco de extinção. O ser humano pode contribuir para a preservação das espécies ameaçadas de extinção, promovendo o sucesso reprodutivo delas. No caso das tartarugas marinhas, por exemplo, em 1980 foi criado no Brasil o Projeto Tamar. Além de divulgar o problema que as tartarugas marinhas enfrentam, o Projeto Tamar oferece diretamente a reprodução delas, por meio do cuidado dos ninhos de ovos e de preservação da área em que as tartarugas desovam. O que será que significa a palavra desovam? Vamos ver? Que tal você pesquisar aí para você descobrir o significado no dicionário ou pela internet? No finalzinho do vídeo eu vou postar aqui as respostas com relação a cada uma dessas palavrinhas que eu falei, tá certo? Mas vamos lá. Na página 29. Você concorda ou não com o que os alunos estão falando? Explique sua resposta. As tartarugas marinhas botam muitos ovos, portanto, terão muitos filhotes. Não é preciso se preocupar em preservá-las. E a menina já disse o seguinte, ó, a caça de tartarugas marinhas não representa um problema com os oceanos, que são muito ricos, e sempre existirão tartarugas marinhas. E aí, turminha, será que vocês concordam com o que eles disseram? Hein? Sim ou não? Coloquem aí a resposta aqui no grupo, tá certo? Eu, pessoalmente, não concordo. Eu acho que quanto menos a gente preservar, menos chance a espécie vai ter de continuar viva. Vamos lá, segunda questão. Analise o que aconteceria nas 3 situações abaixo e preencha o quadro com os resultados de suas contas. Considere que, em média, uma tartaruga marinha põe 130 ovos a cada desova. Vamos lá, então. Vamos ver esse quadrozinho com as informações, tá certo? Para fazer suas contas, releia o texto e identifique para cada tartaruga adulta existe quantas foram as tartaruguinhas que saíram dos ovos e chegaram à vida adulta. Vamos ver? Quantos ovos aproximadamente foram postos e quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta. Vamos lá. Situação 1 ali, ó. Em determinado ano, 100 tartarugas puseram ovos em uma praia. Aí ele quer saber quantos ovos aproximadamente foram postos aqui, nessa imagem, hein? Na atividade aqui, ó, a gente pode ver que é a situação 1, né? A resposta seriam 13.000 ovos, não é isso? Quantos filhotes devem sair aí desses ovos? Mais ou menos uns 26 filhotes. Situação 2. Em determinado ano, muitas tartarugas foram caçadas durante a época da desova e somente 10 tartarugas conseguiram desovar na praia. Quantos ovos aí foram postos nessa área? Aproximadamente 1.300 ovos. Quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta? Provavelmente de 2 a 3 filhotes chegaram à idade adulta. Situação 3. Em determinado ano, a população de uma praia e o número de pessoas que a frequentavam aumentavam muito. Além disso, várias tartarugas ficaram presas em redes nas pescas. No final, somente 2 tartarugas conseguiram desovar. Então aí, ó, dessas 2 tartarugas só tiveram aí por volta de 260 ovos. Provavelmente nenhum ovo, nenhum filhote aí chegou à idade adulta com isso. Então, essas aqui foram as correções da atividade da página 29, tá certo? A questão número 3 aqui a gente não vai fazer a correção hoje, tá certo? A gente não vai trabalhar com ela aqui através das aulas remotas, beleza?